Glória a Deus. Gênesis capítulo 24, versos de número 12 em diante. Deus abençoe o ministério de louvor dessa casa, viu? Meu Deus do céu. Irmãos, tem gente que canta, mas tem gente que leva a gente a adorar, né? E é isso que o ministério de louvor e adoração dessa casa faz. Deus abençoe as irmãs, os músicos. Deus abençoe. Deus abençoe a sonoplastia dessa igreja. Vocês são top. Ai, é meu sonho. Tem hora que me dá uma de Martin Luther King e eu fico, I have a dream. I have a dream. O sonho que eu quero dizer é porque eu queria que toda a igreja entendesse que a sonoplastia, e essa aqui, óbvio que já entendeu, por isso que eu estou aqui dizendo que meu sonho era compartilhar isso em cada lugar que eu fosse. Como, irmãos, esses rapazes ali são importantes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eles são uma ponte de conexão extremamente importante. A apóstola ou apóstolo vão entender com perfeição o que eu vou dizer agora. Quem ministra, quem às vezes está num púlpito, ou quem precisa fazer uso contínuo da voz para comunicar a mensagem de Deus, uma palavra de Deus. Rapaz, quando você não tem uma estrutura mínima para fazer isso, você compromete a entrega. Por mais que ela seja espiritual, poderosa, cheia de unção, sabe? Deus não usa anjo, Deus usa gente, né? Claro, Ele usa, Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas nesse plano aqui horizontal, comumente, é através de gente que Ele fala com a gente, né? E esses rapazes são indispensáveis. E às vezes eu fico olhando que o pessoal diz assim, ai, quem vai cuidar disso? Ah, chama, vê o irmão, o que sobrou. Vê o que não está na escala. E isso, na verdade, é muito importante, sabe? A igreja investir nessa área. E eu quero louvar a Deus. Você vê, a coisa é tão séria que eu tomei, acho que uns 5 minutos só para falar deles, de tanta alegria que eu estou no meu coração. De saber que eu vou ministrar hoje aqui e vou ter voz para ministrar amanhã também. E nós vamos ter alegria e disposição para ministrar aqui, viu? Deus abençoe vocês, viu? Vamos aplaudir a sonoplastia da igreja. Deus abençoe. Vocês são muito importantes. Muito. Vamos lá, gente. Verso 12 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado. Então disse... Ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, aonde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe e também darei de beber a teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisto eu verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Verso 15. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela, bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Olha para quem está do teu lado e diga, mais água. Isso. E tirou-a e deu-a a todos os camelos. E você diz? Amém. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. E no 3 você vai virar em direção a essa amada que está aí próxima a você. E vai dizer assim para ela, desce mais e pega mais.
Você viu que eu não contei até 3 ainda, né? Você viu, né? É no 3. Quando eu disser 3, vocês estão ansiosos. Quando eu disser 3, no 3, aí vocês vão virar para uma, para outra e vão dizer: desce mais e pega mais. Você só pode pegar mais aonde tem mais, sim ou não? Sim. E esse caminho que o Senhor está nos instruindo a fazer, ou seja, o lugar que nos promove, o lugar que nos dá condições de ir além, de fazer mais, está sempre num caminho de descida diante de Deus, né? Então no 3 você vai dizer: desce mais e pega mais. Agora pensa aí, o que você tem que pegar mais? O que você precisa? Qual é o anseio da sua alma? O Espírito clama pelo que dentro de você? Você precisa de mais unção? Você precisa de mais poder? Você precisa de mais paciência? Você precisa de mansidão? Você precisa de mais ousadia, de mais força? Essa fonte tem o que você precisa. No 3 você vai dizer: desce e pega mais. É 1, é 2, é 3, diga! Mais, muito mais. Deus tem mais. Ô glória! O verso 20, aonde a gente finalizou a leitura, Rebeca, ela mesma vai dizer que se apressou para despejar a água que tinha no cântaro no bebedouro e correu outra vez para pegar mais água, mais água. Você está ficando saciada muito rápido. Mas é por isso que Deus está abrindo um leque de demandas, que é para ampliar a sua sede. Você acha que é o inimigo que está fazendo esse vento soprar? Não é não. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. É o Senhor que está ampliando o nível das suas demandas para aumentar o nível da tua sede, para aumentar o nível da sua necessidade. Por quê? Porque Deus não quer que você trabalhe só por necessidade. Porém, Ele faz uso da necessidade, das demandas da vida diária, para você criar uma rotina de busca devocional, intencional. Para que aquilo que hoje, por exemplo, é um desafio para você, por exemplo, orar todo dia, 6 horas da manhã, é um desafio. Fazer uma campanha de oração de madrugada é um desafio. Estabelecer um propósito contínuo de jejum, não pelo propósito A, B ou C, mas para uma vida de santidade e consagração. Como quem diz assim: Deus, eu não estou aqui jejuando ou me preparando para guerrear contra essa luta que se levantou. Eu já estou me preparando para quando a luta se levantar, ela desanimar antes de mim e sair fora. Gente preparada é assim, se antecipa, né? Tem um hino da harpa cristã, que um trecho da canção diz assim: quando a noite chegar e o mal me secar. Ih, tudo crente velho. Quero estar em constante oração. Eu acho lindo esse louvor, porque está dizendo o seguinte: a noite chega para todos. E ela vem ao encontro de todos. Só que quando ela chegar, a minha noite vai me encontrar de joelhos. Ou seja, eu vou estar pronta, eu vou estar preparada. Então Deus, vez ou outra, amplia esse leque de demandas, de necessidades, para que isso se torne rotina. Para quê? Porque tudo que vira hábito na sua vida, você não precisa mais romper. Tudo que vira um hábito na sua vida se torna, não é mais um desafio a ser rompido. Por exemplo, por mais que você sinta de Deus, por mais que você esteja aqui cheia da presença de Deus, a verdade é que depois que você sai dessa atmosfera, se ela não for uma realidade contínua na sua vida, você se torna dependente para levar essa atmosfera para sua casa. O tempo todo, precisando romper, precisando fazer. Agora, a vida de quem tem realmente hábito de busca, ela é de fato uma vida diferente. Ela é de fato uma vida diferente. Mas até a gente conseguir romper isso,
Isso é um desafio. E uma das maneiras de Deus fazer-nos romper essa área é nos dando demandas que consideramos impossíveis. Só que quando rompemos esse nível, aquilo que outrora era um desafio se torna um hábito. Completa para mim, por favor. Aquilo que era um desafio se torna um? Deus não quer que hábitos que nós já deveríamos ter se tornem desafios a vida toda. Então ele dá uma empurrada mesmo, faz nascer de vez em quando Pérez, né, que significa aquele que rompe. Faz uma demanda, criar aí, como é que chama aquelas dores que a grávida sente? Contração. Faz ter contração, faz ter dilatação, para que aquilo que durante a sua vida toda foi um ciclo de frustração, se torne um desafio rompido, vencido. Agora é um hábito. Para quê? Para que demônios que outrora te atrapalhavam não te atrapalhem mais. Situações que outrora te afrontavam não te afrontem mais. Porque Deus quer te levar para outro nível. Eu não planejei começar essa ministração assim, mas o Senhor, Ele está me dizendo claramente que este culto vai te colocar num outro nível. Num outro nível. Você acredita que é nesse pedacinho aqui que está a mensagem? Eu não podia perder esse pedaço, você acredita? Aqui, ó, está escrito aqui, ó, diante de Deus. Ainda bem que tu fica ligado, se cair de novo tu pega, não deixa ninguém pegar não. Depois desse culto você vai para um outro nível. Por quê? Porque você não pode viver sempre na mesma geografia espiritual, combatendo contra os mesmos demônios, sendo afligida pelas mesmas causas, pedindo perdão pelos mesmos pecados. Você precisa romper. Você precisa romper. E foi para isso que o Senhor nos trouxe. Poder para quê? Para romper. Fogo para quê? Para romper. Glória para quê? Para romper. Olha o que Jesus disse. Antes dele ser assunto aos céus, antes mesmo dele ser crucificado, ele liberou uma palavra sobre os seus discípulos. Ele disse assim: e eu vos dou poder. Veja, a palavra é declarada pela boca do próprio Filho de Deus. E eu vos dou poder. Mas eles não receberam naquela hora o poder, receberam naquela hora a palavra. Camille, dá no mesmo? Dá se você entender a palavra. E eu vos dou poder. Poder para pisar serpentes e escorpiões. Poder para determinar a paz sobre uma cidade. E poder para retirar a paz dessa cidade, se vocês não forem bem recebidos lá. Poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as obras da malignidade. Eu vos dou poder de forma que vocês poderão até comer coisas mortíferas e elas não lhe farão dano algum. Só que esse mesmo Jesus vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E engraçado que a ordem cronológica é exatamente essa. Ele libera poder primeiro e depois manda ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que ele está dizendo? Eu estou liberando a palavra, e quem vai confirmar, quem vai manifestar o poder sobre essa palavra é o Espírito Santo. Por isso ele vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Não ficarão órfãos, enviarei o outro, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não só apenas para consolar, mas para revestir de poder. Atos dos Apóstolos capítulo 2, Jesus Cristo agora já foi assunto aos céus, em Atos capítulo de número 1, e agora a igreja se reúne continuamente num hábito de oração. A igreja se reunia sistematicamente. O texto diz que eles oravam todos os dias. Todos os dias. E em um desses dias o texto vai ser claro, que no cenáculo ouviu-se um barulho, um vento veemente, foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, pousava na cabeça de cada um, lhe dando condições de falar. E naquele dia o que aconteceu? Eles foram revestidos de poder. E para quê? Para manifestarem aquilo que Jesus deu a eles poder para manifestar, para serem testemunhas de um evangelho de poder. Então perceba a preocupação de Jesus Cristo. Eu vos dou poder, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos desse poder, porque não tem coisa que envergonha mais o evangelho do que um crente sem poder.
Não tem coisa mais triste do que ver uma pessoa que tem Jesus na boca, mas não tem na vida. Não tem coisa mais decadente do que ver técnica, retórica, oratória e uma incoerência gigantesca diante daquilo que a gente sente, diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente percebe. Quem aqui já deve talvez ter tido essa experiência, ouvir um louvor extraordinário, com uma voz extraordinária e não sentiu nada. Falta às vezes revestimento de poder. Então por que essa necessidade do hábito? Para desenvolver a busca. Para que através desta busca nós possamos ir para um novo nível. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, meu convite para ti é para te levar para um novo nível. Meu Deus, segura minha mão, Maria, segura minha mão. Segura a mão de alguém aí agora, segure com poder. Faça essa pessoa perceber que você não veio fazer uma social hoje aqui não. Faça essa pessoa perceber que ela se assentou ao lado de uma mulher de Deus, de uma profetisa do eterno. Segurando a mão dessa pessoa, oh aleluia, 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 aleluia. Diga para ela, depois de hoje vem um novo nível. Oh, você será promovida a um novo nível. Foi o que aconteceu com Rebeca. Foi exatamente isso que aconteceu com Rebeca. Agora, entenda de que forma que isso aconteceu com Rebeca. A primeira verdade, só para a gente contextualizar aqui e entender. Abraão tem uma promessa dada por Deus desde Gênesis capítulo de número 12. O que o Senhor prometeu a Abraão foi que ele seria pai de uma grande nação. É interessante porque na verdade Abraão não teve muitos filhos, teve dois. Um que Agar lhe deu e outra que Deus deu a Sara e a ele. Então, na verdade, se pudéssemos dizer qual foi o filho que Deus lhe deu, poderíamos deixar claro que foi Isaque. E é nesse filho que vai se cumprir a promessa, porque Deus não é Deus de confusão. Só que, veja, não houveram muitos filhos, então é estranho quando Deus fala de nação olhando apenas para uma pessoa. Mas é porque verdadeiramente, como disse o Senhor, quando usou Samuel para ungir Davi, em 1 Samuel capítulo 16... ele realmente não vê como vê o homem. Por exemplo, lá em casa, ninguém servia ao Senhor. Nós não tínhamos nenhum caminho ligado ao cristianismo. Pelo contrário, o caminho era ligado para outras coisas, nada a ver. A gente era da barra pesada. E aí o meu tio caçula, o mais novo, dentre os irmãos da minha mãe, foi o primeiro a levantar a vida para Cristo. O primeiro da família. E quando ele entregou a vida para Cristo, mesmo sendo caçula, eu fico imaginando isso hoje, porque hoje, olhando para a nossa casa e para a nossa geração e a nossa família, a família Barros é uma família muito grande mesmo. Você tem noção, se a gente for fazer um aniversário, 60 pessoas, é só lá em casa. A gente é muito grande. E hoje não há em nossa casa sequer que não conheça o Senhor e não o reconheça como único e suficiente Salvador. Mas na época que meu tio levantou a mão para Cristo, nenhum de nós tínhamos nenhuma ligação com qualquer vertente do cristianismo, seja ela qual fosse. E aí eu fico imaginando hoje, quando eu olho para a nossa casa e vejo que a realidade é essa, de bênção, eu fico imaginando meu tio franzino, cabeçudo, magrelo, parecia um fósforo, indo no altar de Deus, entregando a vida para Cristo. E as pessoas que estavam ali naquela comunidade local, naquela igreja batista, que é onde ele serve ao Senhor até hoje, eu imagino as pessoas olhando para ele e pensando, apenas um menino. Porque a gente olha para uma vida vindo no altar e olha e vê uma pessoa, Deus vê a pessoa e olha uma geração, né? Aí eu começo a entender porque que quando o Senhor visita Abraão, ele diz para ele, você será pai de uma grande nação. Porque Deus não vê apenas você, Deus vê tudo que leva seu nome, seu sangue, tudo que leva a sua casa, absolutamente tudo. Então essa é uma realidade. E a promessa que o Senhor fez a Abraão era exatamente essa, que quem ele abençoasse seria abençoado.
E quem o amaldiçoasse, o próprio Deus iria romper com essa pessoa. Olha o que Deus está fazendo com Abraão, não entregando apenas uma promessa, mas também fazendo com ele uma aliança. Quando a gente olha para Gênesis 12, a gente vê Deus dizendo o que é para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra em que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação. Aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é a promessa? Vou te dar uma nação, vou te plantar numa terra, vou te fazer herdeiro de um patrimônio que não pode ser contado. Vou lhe dar um legado, um patrimônio físico e espiritual. Isso é a promessa. E Deus tem compromisso com essa promessa e ela se cumpre até os dias de hoje. Até nós estamos debaixo da bênção que Deus prometeu a Abraão. Quando ele disse lá ainda no seu início do encontro: em ti serão benditas. Ele disse só os hebreus? Ele disse o quê? Todas as famílias da terra. A tua casa está debaixo da bênção de Abraão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está cuidando de ti e dos teus, porque esta é uma promessa que ele honra desde o dia em que ele fez a Abraão. Camille, ele é fiel para honrar a promessa? Ele é. Tanto que o nome do seu memorial, o nome do testemunho de Deus, quando é mencionado o seu currículo, é o Deus de Abraão. Isso significa o quê? Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo o que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já realizou. Oh, glória! Por isso ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora veja, de acordo com aquilo que Deus prometeu e entregou a Abraão, essa é a parte do físico, do tangível, daquilo que Deus disse que ia fazer. E Deus pode cumprir uma promessa e se ausentar, Camila? Pode. Ele já fez isso algumas vezes. Porque ter de Deus uma promessa ligada a você não é garantia de que a presença de Deus é com você. Só é garantia de que Deus é fiel a tudo que Ele fala. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Só que olha o que Ele está fazendo com Abraão. Abraão, essa é a promessa. Só que eu não quero só te dar uma promessa, eu quero fazer com você uma aliança. E não leva mal não, mas isso é mais importante do que a promessa. Moisés sabia disso. Lembra quando o Senhor levantou Moisés para libertar o povo? Lembra quando o povo de dura cerviz, rebelde, com dificuldade de viver a libertação mental, provocou a ira do Senhor por causa da sua contínua rebeldia, desobediência, dura cerviz? Aí o Senhor disse o quê? Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos. Moisés, de posse de uma palavra, lembrando do encontro com ele, em Êxodo capítulo de número 3, naquela sarça que se ardia e não se consumia, lembrou-se que quando Deus o chamou para libertar o seu povo, Deus disse para ele: vai libertar o meu povo. Aí agora Deus está irado porque o povo é rebelde. Aí ele diz assim: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos. Eu acho lindo, porque quem lembra da palavra nunca quebra a promessa. Sabe por quê? Porque é o próprio Moisés que olha para Deus em oração, em fala, e ele diz assim: meu povo não, teu povo. Porque quando tu me visitaste naquela sarça, tu não disseste vai libertar o teu povo, tu me disseste vai libertar o meu povo. O povo é teu. Camila, mas Deus não lembrava disso. Deus lembra de tudo que Ele falou. O que Ele quer saber é se você lembra. A coisa é tão séria sobre a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus estava tão irado que Ele vai aferir o nível de fidelidade de Moisés, dando a ele uma proposta que poucas pessoas comentam. Neste mesmo dia de ira, Deus vai dizer assim a Moisés: Moisés, vamos embora zerar esse povo no deserto, e eu vou começar uma nova descendência em ti. Aí Moisés diz assim para ele: e o que se fará acerca do que tu disseste a Abraão? Aí você acha que Deus não lembrava de nada disso? É ruim, hein? Deus está aferindo o nível do líder que Ele levantou. Um líder que não se esquece daquilo que Ele prometeu. Um líder que é mais fiel àquilo que Deus liberou do que aquilo que Ele quer realizar-se como pessoa. Esse é o líder que Deus ama. Agora, entenda essa questão. Moisés compreendeu que a aliança com o Senhor era mais forte do que a herdade de Canaã. Aí Deus então vai dizer para ele: Moisés, todavia a minha presença não vai mais com vocês, porque se esse povo continuar diante dos meus olhos, eu vou consumi-los no furor da minha ira. Aí Moisés vai dizer o que para ele? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
Aí o Senhor diz o que para ele? A minha presença vai contigo para te fazer descansar. Ou seja, conosco não, eles não têm mais aliança comigo. Eu tenho aliança com você. Pode olhar no texto, a minha presença vai contigo. Deus não manifesta mais nuvem de glória durante o dia, nem coluna de fogo durante a noite. Ele está ali com Moisés, mas não manifesta mais a glória da sua presença no meio do povo, porque a aliança dele agora é com Moisés, Josué e Calebe. Agora, o que é que faz essa geração entrar em Canaã e viver o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão? A promessa? Não. A aliança enquanto caminhavam até lá. Porque toda a geração que foi incrédula, toda a geração que foi de dura cerviz, pereceu no deserto naquele ciclo de 40 anos. 40 anos é tempo de abertura e fechamento de ciclo. De 40 em 40, abre e fecha ciclo. É a data que se usa para medir a quantidade de gerações dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um ano. Deus permitiu passar 40 anos, para quê? Para que toda aquela geração incrédula e de dura cerviz perecesse no deserto e somente a geração de Josué e Calebe entrassem na terra prometida. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então olha o que Deus está falando. Eu posso cumprir promessas, mas isso não é garantia da minha presença. E o que há? Aonde está a garantia da minha presença? No fato de eu ter lhe dado uma palavra para cumprir alguma realização da sua vida? Não. No fato de você honrar a aliança comigo. Por que tantos ministérios sucumbem debaixo da própria unção? Por que tantas pessoas sucumbem debaixo do próprio sucesso que foi Deus que deu? Porque elas tiveram a palavra, mas não tiveram a aliança durante o cumprimento. E quem sustenta o que você carrega não é a tua capacidade. Quem sustenta o que você carrega é a tua aliança com Deus. E não é porque Deus é vingativo, mas é porque tudo que Ele te promete é maior do que você. Então como é que você vai dar continuidade a isso sem a presença dEle? Como é que você vai fazer isso dar certo sem a companhia dEle? Isso é impossível. Acaba que a promessa se cumpre, mas ela é não só cumprida a curto prazo, como também não promove alegria. É como se você ganhasse uma grande casa que Deus te prometeu, mas Deus não ficasse com você lá. É como se você tivesse um carro, mas não tivesse destino para ir. É como se você tivesse gasolina, mas não tivesse como chegar. É como se você tivesse a melhor cama para dormir, mas não tivesse sono. Porque a cama é a promessa, mas o sono é a presença. Você está entendendo o que Deus está falando? Existem coisas que você só pode desfrutar à medida que você desenvolve com Deus relacionamento e aliança. E é isso que Deus vai entregar para Abraão quando faz a ele uma promessa. Qual é a promessa? A terra. Qual é a promessa? O filho. Qual é a promessa? A nação. Agora tudo isso vai estar sustentado debaixo de quê? Ele está dizendo: Abraão, eu vou me aliançar com você. Aonde a gente vê a prova disso em Gênesis 12? Quando ele diz assim: quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, será amaldiçoado por mim. Não, eu vou trazer bem rasgado que é para todo mundo entender. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, quem gostar de você eu vou gostar dele. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Rapaz, se isso não é aliança. Vamos falar rasgado, bem aberto aqui. Quem já deixou de querer ser amigo de alguém que nem conhecia, mas porque soube do que fez com teu amigo, você já não faz questão de saber quem é? Vamos falar a verdade. Eu não estou aqui para aferir se é certo ou se é errado, mas é uma conduta natural de quem escolhe um lado. Sim ou não? Sim ou não? Então é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: Abraão, se você andar comigo, eu vou escolher o seu lado. Eu não vou nem consultar o outro, eu vou escolher o seu. Às vezes a gente olha para Deus como se fosse alguém cuja medida da força e da soberania de sua justiça. Às vezes a gente olha para Deus como se Ele fosse alguém cuja medida da sua força e da justiça da sua soberania fosse apática, ou fosse como a justiça dos homens, cujas provas são o suficiente para definir a causa. E para Deus as provas não são o suficiente? Não. Para Deus, além das provas, o que conta é a intenção. Deus não prova provas, Deus prova corações. Não é apenas o que você fez, é qual foi a intenção que você fez o que você fez. Escute isso. E dentro desse contexto, não é só sobre clamar, não é só sobre falar, mas é sobre se relacionar com Deus. Preste atenção.
não é apenas sobre o quanto você conhece de Deus, é o quanto Deus é conhecido de você. Houve uma guerra que Davi pelejou, e eu já entro aqui no texto, na verdade já estou. Houve uma guerra que Davi pelejou, e em um dos seus salmos ele vai salmodiar essa batalha, ou contra os amalequitas, ou contra os midianitas. E ele vai dizer que prevalecendo Israel contra o exército, vendo o exército inimigo que Deus era com Israel, o texto vai dizer assim: até Deus eles clamaram, mas não houve no céu quem os ouvisse. Então veja, ouça isso. Quando eles viram que Deus era com Israel, até o inimigo clamou Deus de Israel, reconhecendo que ele era Deus no meio daquela guerra. Mas o texto diz: não houve no céu quem os ouvisse. Não houve no céu quem os ouvisse. O que Deus está dizendo? Não basta me conhecer, tem que saber se eu te reconheço. Se é aliança, se é relacionamento, isso é intenção de coração. Você quer ver? Tem uma palavra muito bonita que muitas pessoas reproduzem por aí, e eu também poderia reproduzir porque ela é bonita e faz sentido. E ela fala a verdade? Fala, mas não fala toda a verdade. E eu não gosto de generalizar. Mas, por exemplo, vez ou outra eu ouço alguém imbuído de sabedoria, de estratégia, de poder, falar uma coisa. E eu não sou contra isso não, eu só entendo que não é toda a verdade. Por exemplo, é normal, às vezes é comum, você encontrar alguém que diz assim: a oração não é poderosa por causa de quem faz, a oração é poderosa por causa de quem ouve. Quem já ouviu essa frase? Ela é bonita, ela é uma frase verdadeira. Ela não é uma frase mentirosa, ela é uma frase verdadeira. A oração de verdade, ela é poderosa por causa de quem ouve, porque nós estamos orando a Deus, que tem todo o poder. Só que eu não gosto de limitar a vida de oração a esse tipo de contexto, porque senão a impressão que a gente dá é que qualquer pessoa que ore vai ser imediatamente respondida, porque a oração não é poderosa por causa de quem faz, é poderosa por causa de quem? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Não estou dizendo que tem que parar de falar não, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, para não estar imprimindo nas pessoas a ideia de que basta elas saberem quem Deus é. Porque foi o próprio Jesus em João 15 que disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Então presta atenção, olha o que ele está dizendo: não basta vocês estarem em mim, eu preciso saber o quanto eu estou em vocês. Olha o que ele diz: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim, essa dá muito fruto, porém eu podo para que ela possa dar mais fruto. Todavia, toda vara que estando em mim, ou seja, a vara que não dá fruto também está nele. Porém, toda vara que estando em mim não dá fruto, essa eu corto e lanço no fogo. Então presta atenção, a videira é uma só. Completa aí para mim, a videira é uma? A videira é uma? Só que ele está dizendo, na mesma videira tem dois tipos de vara. Quando você rega o tronco da videira, tem como ele escolher qual é a vara que vai ser regada? Não, você regou o tronco, vai ter vida em toda a vide. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Aí olha o que ele está dizendo: mas tem vara que está em mim, mas não dá? Ah, que não dá fruto, eu não podo, eu corto e lanço no fogo. Eu só podo para que haja crescimento naquela que já dá fruto. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: como é que ambas as varas estão na mesma videira, sendo nutridas da mesma forma, mas só uma parte dessa vara dá fruto? Se a videira é a mesma. Aí ele diz: porque toda vara que estando em mim, o que ele está dizendo? Todas estão em mim, mas eu não estou em todas. Não, então não é o quanto você conhece de Deus apenas que conta, é o quanto Deus conhece de você, é o quanto, não é apenas o quanto você está em Deus, é o quanto Deus está em você. Isso é relacionamento. Abraão tinha isso com o Senhor. Então presta atenção, por que eu estou falando isso tudo? Para você entender a importância e a envergadura de quem é você no reino de Deus. Olha o que Deus está dizendo por causa desse relacionamento. Abraão, quem entrar na tua vida está abençoado. Abraão tinha tanto poder, tanta autoridade, tanta legalidade espiritual do reino de Deus aqui na terra, que o Senhor disse: aonde você pisar, essa terra é sua.
Abraão tinha tanto poder, tanta legitimidade, tanta autoridade, que os reis da terra, que já eram ricos antes dele chegar, perguntavam para ele: quanto que eu posso te pagar para você sair daqui? Porque se você ficar aqui, você vai dominar sobre tudo, inclusive sobre mim e sobre a minha casa, porque nós vemos que Deus é com você. Não há limites para Deus te abençoar. Veja isso. Agora, entenda, isso que nós estamos falando é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que Agar não estava no plano de Deus para Abraão. Mas porque Sara não vigiou e pediu a Agar para se deitar com Abraão e nasceu Ismael, o que Deus teve que fazer? Está lá, em Gênesis 22, Gênesis 21. O que Deus teve que fazer? Deus disse: Abraão, não temas, porque ele também é da tua descendência, então eu vou cuidar. Olha, eu também vou cuidar do teu filho, e o texto diz, e da tua serva. Então olha isso, uma pessoa que estava completamente fora desse plano, vai agora também se tornar parte de uma nação, que inclusive está lá entre os palestinos fazendo guerra até hoje, mas é fato, se tornou também uma nação, só porque entrou dentro da linhagem de Abraão. Aí você começa a entender agora por que ele vê Isaac com 40 anos de idade e pega o mordomo Eliezer, o servo mais antigo da casa, coloca a mão dele debaixo da sua coxa na juntura e faz Eliezer jurar para ele que vai trazer uma esposa segundo o coração de Deus, uma esposa dentre a casa dos seus pais, uma esposa, porque ele entende. O que ele está querendo dizer, Eliezer? Qualquer um que entra debaixo da minha sombra, Deus não consulta se vai abençoar, Deus abençoa, Deus libera. Então eu preciso ter cuidado. Olha para quem está do teu lado e diga: você precisa ter cuidado. Diga, você precisa ter cuidado. Você precisa selecionar as amizades que você tem, as pessoas que entram na tua casa, as pessoas com quem você se relaciona. Ah, Camila, mas a Bíblia manda ter paz com todos. Paz é com todos, comunhão é critério. Tem que escolher, tem que definir quem entra, quem se assenta ao redor da sua mesa, quem visita a sua casa, quem é que vai estar em todos os seus aniversários. Deus não consultava, ele abençoava qualquer pessoa que Abraão abaixasse a guarda, porque essa é a promessa. Então agora ele faz: Eliezer, me promete que você vai trazer de lá uma esposa para o meu filho. Mas e se ela não quiser vir comigo? Devo eu levar Isaac para lá? Não. Se não tiver alguém à altura dele, ou seja, se a moça não quiser vir, não traz ninguém, porque ele já aprendeu, é melhor esperar do que queimar a largada. Você diz aí, você que está solteira, vou falar. Ai, Camila, estou esperando há muito tempo. Do jeito que tá, não dá não. Aí tu quer beijar na boca de qualquer sapo, achando que ele vai virar príncipe. Não vai, irmão, sapo é sapo. Isso não é história da Bela Adormecida, da Cinderela, isso é história da vida real. Ah, mas é que eu estou esperando. Quanto mais você espera, menos tempo você tem para errar. Então você precisa valorizar o tempo da sua espera. 40 anos que Isaac tinha e era homem, e ainda não havia se casado com ninguém, porque aquilo que ele carregava era muito grande. Quantas vezes a gente compromete o plano de Deus por causa de uma necessidade fugaz? Quem aqui é casada sabe do que eu estou falando. Ninguém queima todo dia. As casadas me respondem aí, estou mentindo? Não. Ah, estou ardendo em amor. Todo dia, de segunda a sexta, me diz o que é que tu está tomando, que eu quero tomar também. Não vem que não tem, minha filha. Pelo contrário, tem dia que você já vai. Ai, meu Deus, me dá força, me estrutura, me ajuda. Tá fraca, cansada, um sono e o homem acordado, ainda dorme atravessado, que é para quando tu deitar quietinho ele sentir que tu chegou. Não posso esperar. Pode sim, claro que pode. Não comprometa o plano
de Deus por causa de uma necessidade, porque vontade é coisa que dá aí, casamento não. Você tem que entender que o que você carrega está numa envergadura elevada. Olha o que o texto diz: mulher virtuosa, quem achará? Ah, Camila, mas eu estou esperando muito. É porque tu não é pedra, tu é rubi. Se tu fosse calcário, tu estava em qualquer calçada. Se tu fosse pó de pedra, tu estava em qualquer calçada. Se tu fosse qualquer minério, tu estava em qualquer chute de estrada. Mas a pessoa que Deus separou para a sua vida, você não vai achar ela, é ela que vai achar você. Você será encontrada. Eu vou falar algo aqui muito sério. Crede em Deus e estareis seguros. Crede que Deus me usa como profeta nessa noite e prosperarei sobre esta palavra. É porque você fica procurando, porque não sabe ainda o nível do seu valor. Deus me manda te dizer: você será observada, cortejada, procurada e achada. Você vai ser achada, minha filha. Eu vou mais além aqui, você não sabe, mas já tem gente te olhando. Já tem gente te olhando. Se você souber tudo que a sua vida envolve, se você souber o peso da bênção que está sobre a sua casa, você não vai se envolver com qualquer pessoa. Por isso Abraão pede a Eliezer para prometer: me promete que você vai arrumar alguém à altura do meu filho. E se não quiser vir, não traz ninguém, mas só traga quem você vê que é de Deus para o meu filho. Tá bom. Aí ele chega lá, aonde estão as mulheres daquela... A cultura daquela época são as mulheres pegarem água mesmo. E aí ele chega lá junto à fonte da cidade, onde as filhas dos homens saem para tirar água. Ele vai fazer uma oração. Ele está debaixo da direção, mas mesmo assim ele vai fazer uma oração. Nunca se confunda em achar que porque você está debaixo de uma palavra não precisa orar. Com todo carinho, olha para quem está do seu lado e diga: não seja boba. Quanto mais palavra de Deus você tiver, mais você tem que orar. O homem está debaixo da direção de Abraão. Foi liberado por Abraão. Mas quando ele chega no lugar onde as filhas dos homens saem para tirar água, ele vai fazer uma oração e vai fazer uma prova com Deus. Senhor Deus de meu senhor Abraão, faça com que a moça, a prova, faça com que a moça que vier aqui seja aquela. Eu vou reconhecer que o Senhor escolheu a moça para o filho do meu senhor Abraão. Se ela, ao chegar aqui e pegar água, ela der de beber a mim quando eu pedir, e ela decidir dar de beber aos meus camelos, ou aos camelos, sem que eu peça. A primeira parte do sinal não é difícil. Se eu pedir, é provável que ela dê. Agora, ela decidir saciar 10 camelos que acabaram de chegar de viagem, cada camelo é saciado depois de viagem com 1000 litros de água cada um. O texto diz que Rebeca chega no poço com um cântaro sobre o... Não é uma caixa d'água nas costas. Ela chega com um cântaro sobre o ombro. Todo cântaro que uma moça carrega sobre o ombro, ele vai de 15 estoporando no máximo 20 litros. Quem já viu aquele galão grandão de 20 litros que a gente vira no bebedouro? Por isso que eu digo que eu acredito que é de 15, por causa do peso do barro. Então ela deve ter um cântaro aí de aproximadamente 15 litros de água no máximo eu imagino. Vem ela, enquanto ele está orando, vem ela vindo. É isso que acontece quando você tem uma palavra e começa a orar. Está ele orando e fazendo a prova com Deus. Agora, se é prova com Deus, ele está fazendo isso só no pensamento. Então responda para mim, ela está ouvindo a oração? Não. Ela sabe o que ele está falando? Não, é segredo. Entre ele e Deus. Está ele orando, aí olha o que o texto diz. Não tendo ele acabado de orar. Porque quando você está debaixo de uma palavra e você ora, você é interrompido na oração pela resposta. Não, você entendeu?
Você entendeu? Se você hoje aqui está debaixo de palavra, ainda antes desse culto terminar, quando nós liberarmos aqui a oração que Deus colocou no nosso coração para fazer hoje aqui pelo Espírito, não tenha dúvida, tem telefone que vai tocar ainda antes de dar o amém dentro do culto. Você será respondida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tua bênção vai interromper tua busca. É Deus dizendo: enquanto você está me buscando, eu vou te assustar. Qualquer horinha dessa, qualquer hora dessa, você vai tomar um susto. De vez em quando Deus faz isso. O que é, Camila? Ele faz o que você está procurando te achar. Entendeu? Às vezes ele faz isso. Maria, João capítulo 20, ela foi procurar Jesus, mas quem achou ela? Porque foi ele, que ela pensava que era o jardineiro, que olhou para ela e disse: mulher, por que choras? Ela disse: porque roubaram meu senhor e eu não sei onde o puseram. Tu sabes onde o puseram? Aí ele não fala nada, ela vira as costas. Aí ele diz: Maria! Ela diz: Rabone! Como quem diz: é o senhor! Agora diga pra mim, foi ela que chamou ele ou ele que chamou ela? Mas quem estava buscando ele? E quem achou ela? Oh, meu Deus do céu! Sacode alguém de novo e diga: o que você está buscando vai achar você. O que você está buscando vai achar você.